vento soprava forte em Natal, mas o jovem Oscar já olhava para o horizonte com uma determinação que não cabia em sua pouca idade. Nascido sob o sol potiguar e amadurecido sob o céu aberto de Brasília, ele descobriu cedo que seu corpo se alongava para o alto, de forma extraordinária, como se buscasse algo além das nuvens. O basquete não foi apenas um esporte, foi um chamado sagrado que ele atendeu com fervor. No início, era apenas um garoto alto tentando encontrar seu lugar, mas logo a quadra se tornou seu templo definitivo. Enquanto outros se perdiam em distrações juvenis, Oscar Schmidt forjava um pacto com a excelência. Ele decidiu que seria o maior, movido por uma necessidade visceral de honrar o talento que sentia pulsar em suas mãos diariamente. Essa busca incessante pela perfeição deu origem a uma lenda urbana, a Mão Santa. Para muitos, os cestos que ele convertia pareciam fruto de uma intervenção divina. Mas a verdade era muito mais terrena e dolorosa. Oscar odiava o apelido no fundo de sua alma. Para ele, não havia nada de santo ou milagroso naquelas trajetórias perfeitas da bola de couro. O segredo estava no suor que inundava as quadras vazias, muito depois do término dos treinos. 1000 arremessos convertidos diariamente, sem exceção. Se errasse o último, ele recomeçava a série inteira. Seus dedos tinham calos profundos e seus joelhos latejavam de exaustão, mas a rede precisava balançar sempre. A precisão cirúrgica de Oscar era resultado de uma ética de trabalho sobrenatural, uma obsessão que o colocava em um patamar de dedicação raramente visto no esporte mundial. Naquela época, o Brasil vivia intensamente à sombra do futebol, e o basquete era tratado apenas como um figurante distante. Carregar as esperanças de um país que pouco valorizava a modalidade era um peso imenso e muitas vezes solitário. Oscar sentia essa pressão em cada viagem exaustiva e em cada ginásio estrangeiro, onde o hino brasileiro soava para ouvidos indiferentes. Antes de prosseguirmos com essa jornada de glória e superação, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a esta história emocionante. O ano era 1987 e Indianápolis tornou-se o palco do impossível. A final dos Jogos Pan-Americanos colocava frente a frente o Brasil e a poderosa seleção dos Estados Unidos. No vestiário americano, o clima era de festa antecipada. Eles eram os donos do jogo e jogavam em casa. No vestiário brasileiro, a tensão era silenciosa e cortante. Oscar olhava para Marcel e via o fogo nos olhos de seu companheiro. Eles eram apenas figurantes no papel, mas Oscar tinha um plano audacioso. A linha de 3 pontos, vista com ceticismo na época, seria sua única arma de libertação contra os gigantes. Os americanos dominavam o garrafão com força física e arrogância. No intervalo, a vantagem deles parecia irreversível. Mas no segundo tempo, algo mudou no ar. Oscar começou a arremessar de distâncias que desafiavam a lógica da época. As cestas de 3 pontos caíram como chuva sobre a defesa atônita dos Estados Unidos. O gigante brasileiro, com sua mecânica perfeita, estava derrubando o império do basquete em seu próprio solo. A virada histórica aconteceu sob o olhar incrédulo do mundo. O Brasil venceu, e Oscar tornou-se um herói nacional imortalizado na história. A fama mundial trouxe a proposta que qualquer atleta sonharia: um contrato para jogar na NBA. Era o glamour e a fortuna pessoal. Contudo, havia um obstáculo dramático. Pelas regras da época, quem assinasse com a Liga Americana estaria proibido de defender sua seleção nacional. Oscar viu-se diante de um abismo emocional. De um lado, a realização profissional. Do outro, a camisa verde e amarela que ele amava mais do que a própria vida. Sem hesitar, Oscar tomou a decisão que selaria sua vida. Ele escolheu o Brasil. Virando as costas para a NBA,
para continuar sendo o símbolo de seu povo. Mas, enquanto celebrava o patriotismo, o cansaço cobrava seu preço. Seu corpo, martelado por anos de treinos impiedosos, emitia sinais de que o fardo daquela escolha seria pesado. O Homem de Ferro sentia as primeiras rachaduras, e o futuro reservava desafios que nenhuma bola de basquete poderia resolver. Oscar escolheu o caminho do coração, mas esse trajeto o levou para longe das fronteiras brasileiras, cruzando o oceano em busca de desafios que testassem seus limites físicos e mentais. Na Itália, ele encontrou uma segunda pátria que vibrava com a mesma intensidade de sua alma vulcânica. Defendendo as cores do Caserta, Oscar Schmidt não era apenas um jogador contratado. Ele era uma entidade mística, onde a bola laranja parecia obedecer a comandos mentais antes mesmo de deixar seus dedos. Naquelas quadras europeias, ele foi batizado como o Mago, o homem que transformava situações táticas impossíveis em cestas lógicas e letais. Cada ponto anotado no placar estrangeiro carregava uma afirmação silenciosa. O talento brasileiro era capaz de subjugar as táticas rígidas da elite europeia. Ele gritava, gesticulava e desafiava torcidas adversárias com uma paixão que beirava a insanidade competitiva, conquistando o respeito absoluto no grito e na técnica refinada. Na Espanha, vestindo a camisa do Valladolid, o roteiro de domínio se repetiu de forma avassaladora. Oscar conquistava o respeito de seus pares pela coragem visceral de assumir a responsabilidade total nos momentos de agonia coletiva. Ele era o cestinha voraz, o pesadelo constante de técnicos que passavam noites tentando desenhar esquemas para pará-lo, apenas para ver a bola de 3 pontos rasgar a rede no último segundo de posse. Entretanto, por mais que as glórias europeias fossem gratificantes e lucrativas, havia uma chama patriótica que nunca se apagava em seu peito. Um chamado das raízes brasileiras que o obrigava a atravessar o mundo sempre que a seleção nacional o convocava para a batalha. Sua vida tornou-se uma odisseia marcada por 5 edições consecutivas dos Jogos Olímpicos. De Moscou a Atlanta, ele foi o baluarte de uma nação que aprendia a amar o basquete através de seus gestos épicos e suados. Mas essa devoção tinha um preço amargo e solitário. Oscar vivia a dor constante de chegar perto da glória olímpica e sentir a medalha escapar entre os dedos por detalhes cruéis. Em Seul, no ano de 1988, ele entregou uma performance heróica contra a poderosa União Soviética. Foram 55 pontos de puro êxtase e sofrimento individual. Uma exibição que deixou o planeta atônito diante de tamanha grandeza. No entanto, ao soar do cronômetro final, o pódio ainda era um sonho. Ele chorava no vestiário por uma frustração patriótica que o consumia por dentro. Conforme os anos avançavam implacáveis, o Mão Santa sentiu o peso esmagador do tempo sobre sua estrutura de mais de 2 metros. A ética de trabalho que o tornara lendário agora exigia sacrifícios fisiológicos que poucos atletas suportariam. Seus joelhos, martelados por décadas de saltos e treinos de 1000 arremessos, tornaram-se fontes de dor incessante. O ritual antes de cada partida envolvia infiltrações dolorosas e o uso pesado de gelo para conter inflamações. Oscar jogava sob o efeito de remédios fortes, mas nada diminuía sua precisão cirúrgica no perímetro. Ele desafiava a própria biologia, permanecendo como o maior cestinha internacional, mesmo aos 40 anos de idade. Para ele, a quadra era o único santuário onde as dores físicas não podiam alcançá-lo. No centro desse furacão de competições e viagens, existia uma força silenciosa e inabalável. Maria Cristina. Sua esposa era a arquiteta da estabilidade em uma vida vivida sob os holofotes constantes. Enquanto o público idolatrava o herói de ferro, Cristina cuidava do homem vulnerável, que mal conseguia subir as escadas após um torneio exaustivo.
Ela foi o suporte emocional vital que evitou que Oscar se perdesse na escuridão de sua própria obsessão pela perfeição. Em cada momento de dúvida ou lesão grave, a voz de Cristina servia de bússola moral. A família era o seu verdadeiro troféu de ouro. O lugar seguro onde ele não precisava ser infalível para ser amado. Em 2003, o silêncio finalmente tomou conta do ginásio que tanto ecoou seu nome. O anúncio da aposentadoria foi um golpe de realidade melancólico para todo o país. Ao pendurar os tênis, Oscar sentiu o impacto do vazio deixado pela rotina frenética de atleta. A transição para a carreira de palestrante motivacional parecia ser o desfecho perfeito. Ele trocou as quadras pelos palcos corporativos, usando sua trajetória para motivar milhares de pessoas que buscavam um propósito. As luzes agora iluminavam um homem de terno, segurando um microfone com firmeza, mas a chama nos olhos era a mesma. Ele acreditava que o pior já havia passado e que poderia desfrutar de seu legado. Contudo, o destino preparava um confronto sombrio que nenhuma tática poderia prever. Durante um compromisso rotineiro, um mal-estar súbito e um desmaio preocupante levaram o gigante ao hospital. Após exames exaustivos, o diagnóstico veio como uma sentença implacável: um tumor cerebral. Um silêncio sepulcral tomou conta do país enquanto as orações se multiplicavam. Aquele que havia derrotado os Estados Unidos agora estava diante de um inimigo invisível e mortal. O homem que dominava a gravidade precisaria de uma força nova para enfrentar um adversário que não respeitava seu talento lendário. A batalha pela vida estava apenas começando. O diagnóstico do tumor cerebral foi o arremesso mais difícil que a vida já lhe impôs. Aquele homem, que por décadas pareceu uma força da natureza inabalável, subitamente se viu fragilizado por um inimigo que não possuía rosto, uniforme ou tática previsível. As sessões de quimioterapia e radioterapia se tornaram seu novo e exaustivo cronograma de treinos. Mas a dor agora não era muscular. Era uma batalha celular pela própria existência. Maria Cristina se postou como a sentinela fiel ao seu lado, segurando sua mão com uma força silenciosa, quando as energias pareciam esvair-se sob o peso dos medicamentos agressivos. Oscar, no entanto, carregava em sua essência a mesma teimosia sagrada que o fizera arremessar 1000 bolas por dia até a exaustão. Ele se recusava a ser uma vítima das circunstâncias ou a entregar os pontos antes do apito final. Mesmo enfrentando os efeitos colaterais devastadores do tratamento, ele não se escondeu do mundo. Pelo contrário, Oscar transformou sua vulnerabilidade em um manifesto de coragem. Cada cicatriz, cada perda de cabelo e cada momento de cansaço foram integrados às suas palestras motivacionais. No palco, ele não falava mais apenas de vitórias esportivas, mas ensinava que a maior vitória da vida não consiste em evitar a queda, mas na decisão consciente de levantar-se. A luta contra o câncer revelou uma face de Oscar que o Brasil ainda não conhecia totalmente, a do herói humano, desprovido da armadura de ferro do atleta de elite. A famosa mão santa agora tremia sob o efeito químico das drogas, mas o brilho em seus olhos permanecia fixo no aro invisível da superação. Ele não lutava apenas por sua sobrevivência individual, mas por todos aqueles que viam em sua trajetória um espelho de resiliência. Quando subia aos palcos para falar, não eram apenas estatísticas que fluíam, mas lições profundas de uma alma que compreendeu, na dor, que o tempo é o recurso mais precioso do ser humano. Ele abraçou sua mortalidade com a mesma garra visceral com que abraçava a bola em quadra, provando que o espírito permanece indomável mesmo quando o corpo falha. No meio desse deserto de incertezas, o reconhecimento que o mundo lhe devia atravessou fronteiras. Em 2013, Oscar Schmidt foi convocado para o Olimpo do Esporte, o Hall da Fama do basquete nos Estados Unidos. Ao caminhar pelo tapete vermelho em Springfield, ele não era visto como o jogador que a NBA perdeu,
mas como a lenda que o mundo aprendeu a reverenciar com humildade. Seu discurso de indução foi uma catarse emocionante. Com lágrimas e uma sinceridade desarmante, ele fez o planeta inteiro chorar ao declarar seu amor incondicional pelo jogo e, acima de tudo, pelo seu amado Brasil. Naquele momento histórico, as lendas americanas que outrora o observavam como um fenômeno distante se levantaram em uma ovação de pé que parecia eterna. Eles finalmente entenderam que a grandeza de Oscar não cabia em uma única liga. Ela pertencia à história universal do esporte. Essa redenção internacional trouxe uma paz profunda ao seu espírito. Oscar compreendeu que sua maior conquista não foi o ouro em Indianápolis ou os recordes na Europa. A verdadeira vitória foi a integridade de suas escolhas de vida. Ele nunca se arrependeu de ter negado a NBA para continuar vestindo a camisa verde e amarela. O amor do povo brasileiro, que o parava nas ruas para agradecer pela inspiração de lutar, era seu troféu definitivo. Ele se consagrou como o maior cestinha da história do basquete, alcançando a marca de 49.737 pontos e superando o recorde mítico de Kareem Abdul-Jabbar. Um feito que parecia impossível, mas realizado por um homem que sempre creu que a sorte é o encontro do suor com a oportunidade. Hoje, Oscar olha para o passado com a serenidade de quem jogou todos os quartos da partida com intensidade. O inimigo invisível ainda exige vigilância, mas ele já não o teme. Cada novo amanhecer é uma cesta decisiva. A vida de Oscar Schmidt é a prova de que a mão santa nunca foi fruto de um milagre sem esforço. Foi, sim, guiada por ética, coragem e um coração inabalável pelo seu amado Brasil.